Olá, eu sou o Daniel, graduando em Engenharia Mecânica na Unifei, e venho aqui hoje apresentar minha pesquisa de iniciação científica realizada entre 2016 e 2017, orientada pela professora Miriam do Instituto de Engenharia Mecânica na Unifei. O título da minha pesquisa é Relação entre a condutividade elétrica e o estágio dos tratamentos térmicos de envelhecimento e superenvelhecimento da liga de alumínio AA2024. A motivação para a minha pesquisa começa principalmente porque o alumínio é um material que tem duas características muito importantes para a aplicação estrutural, que é a sua boa resistência mecânica e sua leveza, né? O duralumínio tem a mesma leveza que o alumínio, podendo ter resistências mecânicas ainda maiores por conta do processo de envelhecimento. O problema é que o processo de envelhecimento ele traz um prazo de validade para esse material, pois no final da sua vida útil temos uma queda abrupta de dureza, e a partir dessa queda de dureza nós não poderíamos mais usar esse material. E para determinarmos o estágio de envelhecimento dele, nós dependemos do teste de dureza. Porém, o teste de dureza ele nem sempre é viável de ser realizado em campo. Já o teste de condutividade elétrica ele é muito mais simples e portátil. Então, se nós conseguíssemos uma correlação entre a condutividade elétrica e o estágio de envelhecimento e, por sua vez, a dureza, nós poderíamos usar esse ensaio para podermos determinar o estágio de envelhecimento. O envelhecimento e o superenvelhecimento eles acontecem após a têmpera do material, no qual o elemento de liga, que no caso da liga AA2024 é o cobre, ele fica dissolvido na matriz de alumínio e com a têmpera ele fica retido lá. Com o tempo e a temperatura, ocorre o processo de difusão e precipitação desse elemento de liga que é o cobre. E com isso, proporciona-se o aumento ou diminuição da dureza e a variação também da condutividade elétrica. Então, foi pegado vários corpos de prova do material da liga AA2024, fornecidos pela Alcoa. Todos foram solubilizados a 510 graus Celsius e temperados. A partir daí, foi realizado o envelhecimento a 190 graus Celsius para diversos tempos, até 20 horas, e o superenvelhecimento a 320 graus Celsius, também em diversos tempos, até 21 a 22 horas. E para todos esses tempos foi realizado um ensaio de dureza e condutividade elétrica. A partir daí nós obtivemos esses dois gráficos, o de 190 graus Celsius para o envelhecimento e o de 320 para o superenvelhecimento, nos quais nós temos o comportamento da dureza conforme o esperado, que no envelhecimento ele tem um aumento e uma redução, mas nada de queda abrupta. E no superenvelhecimento nós temos inicialmente já a queda abrupta de dureza e ela permanece mais ou menos na mesma faixa de dureza. Mas o mais interessante de todos esses dados foi que há uma distinção clara da condutividade elétrica, e a condutividade elétrica obedece um padrão no gráfico muito previsível e muito bem descrito. E nós temos a diferenciação do envelhecimento e o superenvelhecimento a partir da condutividade elétrica, em que o envelhecimento temos condutividades elétricas de 26% a 35%, e do superenvelhecimento temos de 40% a 45%. E para podermos conectar a condutividade elétrica diretamente à dureza, precisaríamos de mais dados para poder realizar esse estudo. Então, por final, gostaria de agradecer ao CNPq por financiar a pesquisa, ao professor Paulo Junho, que foi de extrema importância desde o começo da pesquisa, e o Laboratório de Metalurgia e Materiais da Unifei, que foi onde foi realizada a pesquisa. Aqui estão as referências bibliográficas e muito obrigado.